Boa noite. Iniciamos a nossa web aula para a UC de Desenho Técnico. Pois bem, pessoal, voltando de férias agora, né? Graças a Deus aí tudo bem. Creio que com vocês também, né? Deu tudo certo. E começamos o ano aí com todo vapor, né? Com a carga máxima para a gente romper aí e caminhar no nosso curso, certo? Então agora nós iniciaremos a UC de Desenho Técnico, que é muito importante na nossa área, principalmente para quem executa a obra e para quem executa, quem faz, né? Faz os projetos, justamente para novos sistemas, né, novas edificações, ou muitas vezes você recebe o projeto e tem que executar, você tem que saber fazer a leitura e tudo mais, e aqui é o C, né, com essa importância. Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela aqui com a nossa unidade curricular na plataforma. Então, é o C3, né, desenho técnico, vai, né, começou no dia 24 e vai até o dia 7 de março. Pois bem, o nosso cronograma está da seguinte forma. Tem SAP 1, SAP 2 e fórum de discussão. Então, as SAP somadas valem 40 e o fórum vale 9 pontos. Datas de web, hoje, né? Já a primeira vai seguir, né, semanalmente, assim como foi no ano passado. A única data que não tem é 23, né? Porque vai ser o carnaval. Então, durante o carnaval, a gente muito provavelmente não tem web, mas já fica claro o seguinte: você terminando perto do período de carnaval, é bom que se adiante, né? Então, que já façam antes, que vou fazer no carnaval. Muita gente aproveita o carnaval para ir para um sítio, para uma chácara, aproveitar, né, para descansar, tudo mais, que acaba sendo aí uma mini férias, né? Infelizmente, quase nada funciona na época do carnaval. E então não deixe para essa época, né? Peço que antecipem aí os envios dessas 3 SAPs e webs. Teremos nessas datas. Lembrando, senhores, também que a recuperação, geralmente eu não cito, porque creio que todo mundo aqui, né, nesse evento não vai ser necessário utilizá-la. Mas, caso seja preciso, né, dia 6 e dia 7 de março, concomitante à finalização da UC. O link, né, tá aqui, segue o mesmo desde quando a gente iniciou o curso. A plataforma é a mesma e o encontro presencial, que eu acabei não lembrando, né, de falar, ocorrerá no dia 4 do próximo mês. Então, pessoal, como o encontro presencial é só um, vocês já viram isso nas outras UCs, né? Somente um encontro, se perder ele, realmente vai ficar ruim. Então, já se programe, faça um esforço aí para estar na escola, né, no Senai do Colorado no dia 4, justamente para não perder esse evento, para não perder o evento e não ficar sem nota suficiente para aprovação. Vamos aqui para nossa SAP 1, né? Vamos lê-la aí. Tem uma dica aqui já gravada. Então, o que a SAP 1 traz para a gente, né? Gerente de logística da empresa que você trabalha solicitou que você elabore um desenho de 2 cases, né? Para condicionar um sistema de climatização residencial do tipo split Highwall. O objetivo do projeto é dimensionar o tamanho das caixas que atenda ao acondicionamento de forma segura e econômica, tendo em vista que os aparelhos serão enviados por via aérea à filial da empresa localizada no interior do estado. Para a confecção dos cases, sua empresa vai contratar uma marcenaria local, portanto, deverá ter um projeto que inclua todas as informações de tamanho e outros detalhes importantes. O setor de logística, depois de conferir as medidas dos aparelhos, concluiu que os cases, né, essas caixas, devem ter as seguintes dimensões. Para o condicionador, largura de 0,35 metros, né? São 35 centímetros, altura de 65 centímetros e comprimento de 90 centímetros.
Estou falando na unidade de centímetros porque fica mais fácil a gente trabalhar para esse caso aqui das caixas com centímetros. Isso para comunicação, né? Facilita o entendimento para todos. Mas se quiserem fazer a conversão, vão encontrar isso, né? Que é 0,9 metros é igual a 90 centímetros. Então, para a evaporadora, largura de 40, aqui ele já deu as medidas na unidade de centímetros, né? Largura 40, altura 30 e comprimento 80. Então, qual que é a solicitação? Você deverá elaborar o projeto do desenho em folha 4, tendo as margens e legendas previstas pelas normas ABNT com as seguintes informações. Contendo, né, o modelo do aparelho, o nome da empresa e data do projeto. Com o desenho no primeiro ou terceiro diedro, que a gente vai ver, né? Unidade de medida adequada, utilizando a simbologia para desenho técnico, cotas e escala ideal, tudo de acordo com as normas de desenho. Então, vai avaliar, né? Se usou a escala corretamente, se contém as informações de cota e dimensões locais corretas, se margem e legenda do projeto, né, estão conforme as normas da BNT, se contém todas as vistas e realizar a dobragem conforme é previsto para folhas de desenho técnico ali no A4. Então, pode ser feito à mão, fazer o desenho à mão, e pode ser feito no AutoCAD. Pessoal, já deixando informado, teve gente que fez no Paint. Felizmente, o Paint não é software de desenho, né? Paint ou Paint, não sei como cada um vai chamar, mas ele não é software de desenho. Ah, faz algo muito similar? Faz, isso é fato, dependendo do nível que você está acostumado a receber, né? Mas não é de desenho técnico, né? Ali é um desenho à mão livre, manipulação de imagens e tudo mais, infelizmente no Paint não vai ser aceito. Ah, tenho facilidade para usar o AutoCAD ou o Revit, né? Tem 1 milhão de software aí hoje em dia, pode usar qualquer um destes, mas o Paint vai ficar difícil. Então, feito à mão ou feito em software de desenho. Isso é SAP 1 valendo 20 pontos. Alguma dúvida quanto a SAP 1 por hora? Adriano, Etienne, Samuel? Não, tá tranquilo. Não, nenhuma por enquanto. Fechado. Então vamos para a SAP 2 aqui para a gente conversar sobre ela. Aqui já vai dar uma diferenciada, né? Então foi solicitado fazer um desenho arquitetônico unindo duas salas de aulas de 120 metros quadrados de área. Então ela tem 10 por 12, né? 10 de largura e 12 de comprimento. As duas salas estão separadas por uma parede de alvenaria na largura. Então pelo lado, né? Largura tem a parede separando. Então a finalidade é transformar, né? Transformar a sala, essas duas salas que estão unidas, em uma biblioteca, na qual será instalado um sistema de climatização com dois ar-condicionados, tipo split piso-teto, com capacidade de 18.000 BTU-hora cada. Já não é comum no mercado, né? Piso-teto de 18.000. Tem, mas são poucos, né? Está cada vez mais em desuso. Mas aqui no nosso exemplo é isso. A biblioteca terá capacidade máxima de 20 pessoas, 5 estantes para livros, numa das extremidades da área, com dimensões de meio metro por 3, 4 mesas retangulares medidas 1 por 1,5, para grupos em estudo, mesa da bibliotecária de forma retangular de 1,5 por 80, 1,5 por 0,8 metros, né? E um balcão em madeira revestido em fórmica com medida de 2,5 por meio, né? Então, vocês podem ver que vai mudando a medida. Tem hora que está em centímetro, tem hora que está em metro, tem hora que está em milímetro. É importante você, na hora do desenho, estabelecer que medida você vai trabalhar. E com isso, você converte todas as outras para essa medida base, né? Tira dos múltiplos e submúltiplos. Então, a porta com abertura de correr deverá ser localizada na parede de 10 metros, nas dimensões de 2 por 2,10. Essa porta, né? A ventilação natural será feita por 4 janelas de correr, no tamanho de 2,5 por 1,10, duas em cada dimensão maior da biblioteca. O diretor da escola solicita que sejam colocados no desenho todo o mobiliário conforme a melhor disposição para atendimento dos usuários.
As janelas e as portas deverão constar na planta baixa para ser aproveitada a melhor ventilação e iluminação natural. Deve constar também a provável localização dos dois aparelhos de ar-condicionado piso teto. E aqui, né? Labore na planta baixa da biblioteca com a folha A3, considerando as medidas informadas e locando, né, e alocando todas as informações importantes para a mudança do ambiente. Essa atividade vai ser individual. O que vai avaliar, né? Abordou margem de legenda, nome da escola, escala, tudo mais. Localizou todas as aberturas. Considerou a localização do mobiliário para orientar a direção da escola. E utilizou, né, as normas ABNT para desenhos arquitetônicos. Então, são essas duas. E o fórum vai estar aqui na comunicação. Fórum de discussão valendo 9 pontos. Por hora, tranquilo? Vi que o Vanner chegou aí. Vanner e os demais. Deu para entender? Nem sempre isso é. A gente é suficiente. Certo. Essa segunda SAP, ele falou do software, mas poderão fazer manualmente também. Se precisar, né, usar um computador, tem os da escola, para justamente fazer esse desenho aí e conseguir entregar a atividade de forma eficaz. Certo? São as operações unitárias. Você consegue. Primeiramente, a gente tem. Então, são essas duas atividades aí que a gente tem para entregar. Dá para dar mais uma explicadinha nessa aí, por causa que eu entrei agora? Sim, Vanner, só um minuto, deixa eu voltar lá. Aqui eu fui lendo, né, com vocês, é basicamente fazer o desenho de uma planta baixa da biblioteca, né? Tem que colocar o mobiliário que está descrito no texto, tem que colocar a localização de portas, né, aberturas, as janelas, tem que colocar também a instalação dos equipamentos de climatização. Então, esse desenho tem que ser feito, pode ser feito manualmente, mas preferencialmente em software, né, num AutoCAD da vida aí, para fazer, né, a representação gráfica conforme a solicitação da direção aqui, né, esse desenho arquitetônico. Então aí tem os critérios, né, se colocou margem de legenda, se localizou todas as aberturas solicitadas, né, se elas estão projetadas lá na planta baixa, se colocou os mobiliários, né, conforme foi solicitado, e se utilizou as normas da ABNT para os desenhos técnicos. Valem 20 pontos, vale, né, é só uma, vale 20 pontos de atividade, Vanner. Aqui, no caso, né, eu vou chamar de Certo? Então, você pode ter essas O Vanner está comigo? Não sei se o Vanner está vendo. Samuel, você está me ouvindo? Eu estou ouvindo, professor, tranquilo. Você, professor? Beleza, show de bola. Por hora, alguém ficou com alguma dúvida em relação às SAPs? Como que tá? Essa primeira leitura aqui, tudo certo, né? Então, vamos lá, pessoal. Vamos seguir para a nossa primeira web aqui. A gente vem e faz essa apresentação da nova, né? E já começa o conteúdo, porque é de suma importância, né? A gente pegar essa base aí teórica inteirinha para entender melhor, né, o desenho, porque desenho técnico é mais ou menos o seguinte, é como se fosse uma língua, né? Eles buscam uma forma de padronizá-lo para que na maior parte do mundo utilizem elementos gráficos similares, né? Num diagrama de força, diagrama elétrico, num projeto. Então, por isso que é muito importante a gente entender como funciona como funciona o desenho. Eu vou aproveitar, né, antes de iniciar, eu vou mostrar para vocês aqui deixa eu ver se o software consegue abrir. Vou mostrar para vocês aqui um desenho aberto, né, um desenho técnico aberto
no AutoCAD para verificação, para execução de projetos, né? Tanto de climatização quanto os demais, é muito necessário. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para mostrar para vocês onde a gente consegue chegar. As atividades são dentro dessa região depois. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Está aceitável. Podemos dizer que o processo químico é dividido em série de etapas. Não sei se todo mundo está conseguindo ver aí. Processos unitários. Então, a gente tem uma sequência simulada de 30 milímetros. Uma décima deverá estar contida em Tá conseguindo ver o desenho aqui? Então, aí a gente tem um eixo aqui, ó, de 30 milímetros. Operações unitárias é um processo. E ele pode estar variando assim a sua reticulidade. Se alguém puder dar um retorno aí se realmente está vendo o desenho, como que tá? Eu tô conseguindo ver, pessoal. Tá aparecendo aí? Até Tá. aqui dá pra... Tá aparecendo. Beleza. Então, o desenho aqui traz, né, informações para a gente, por exemplo, as paredes, né? Aqui é o AutoCAD, você tem os layers, né, que você pode utilizar. Então, ele traz as paredes de alvenaria, traz questões de divisórias, traz mobiliário, né, que tem aqui nesse prédio. Informações importantes, posição das portas, né, que é uma porta esboçada. Temos as áreas, né, na legenda dos desenhos, justamente para a gente entender qual o ambiente, qual a área dele, né, o nível. Então, são dados importantes aí, né, numa planta baixa para a gente entender por onde a gente está trabalhando. Então, tá aqui, ó, uma planta baixa, que é o fundamento da UC de desenho técnico. Então, muito utilizado aí para instalação, né, tanto o projeto quanto a execução das obras. É aqui que a gente tem um fundamento, né? Tem uma base para chegar. Se eu fechar aqui e voltar para nossa web. Então é ali, gente, o desenho, a gente tem que trabalhar bastante aí para chegar no nível de planta do nível que o pessoal entrega hoje no dia a dia, né? É lógico que amanhã eu já vou conseguir fazer isso, não. Mas todo mundo se interessar pela área de projeto, né? Essa área de execução de obras e tudo mais, é de suma importância pegar essa base. Então, a nossa web de desenho técnico mostra desde quando vem, né? Os desenhos vêm dos tempos dos desenhos rupestres, né? Dos tempos do Homem da Caverna lá, justamente porque o desenho é uma forma de... Oi, Tiene, não. Tiene, você não está me ouvindo ou você está tentando falar? Se estiver tentando, realmente eu não estou te ouvindo. Agora, se você não estiver me ouvindo, deixa eu ver com os demais aqui. Pergunta aí, Matheus, está me ouvindo? Felipe? Oi, professor, estou escutando, sim. Ah, beleza. Tá normal. Ah, você está me ouvindo, né, Etienne? E seu áudio está liberado, Etienne, que só talvez você tenha algum desvio aí no seu microfone. Tira ele e coloca de novo. Às vezes ele volta a funcionar. Então, o desenho vem desde tempos antigos, né? Basicamente, a ideia com ele é transmitir uma mensagem, uma informação, alguma ideia, né? Para outras pessoas. Então, por isso a gente utiliza, né, esse método aí que é o desenho, né? Então, aqui traz os exemplos aqui da evolução, né? O desenho na época dos rupestres, lá quem está desenhando parece um bisão, algum quadrípede, né, um boi grande aí, provavelmente é uma ameaça, né, para dizer que nessa área tem esse tipo de animal, ou uma possibilidade de caçar, né. E aqui o desenho técnico na prancha, né, com uma régua graduada a um escalímetro, eu acho que é uma régua, e uma lapiseira. Então, esse desenho técnico que a gente está tanto falando aí, ele tem o desenho de esboço, né, que é algo mais simples, geralmente à mão livre, no qual não há preocupação com escalas definidas, mas respeita-se suas proporções de tamanho. Segundo, nós temos desenhos preliminares, são mais elaborados, mas que permitem possíveis modificações ao longo do processo de criação. Então, esboço, você pega ali um papel e vai fazendo à mão livre, né? Justamente para ter uma ideia, tudo mais, você vai tirar
for ali uma medição rápida, né? Um cliente não tão exigente, rapidamente você faz à mão. Se for um preliminar, aí já é um desenho um pouco mais elaborado, você vai fazer, fazer uma medição numa indústria, numa casa, onde for, né? E você já tem um desenho base. Então você vai ali ajeitando o seu desenho de acordo com a realidade. E o desenho definitivo já é o pronto para execução, decisão final do projeto, onde constam todos os detalhes de formas e dimensões a serem obedecidas. Então, o desenho definitivo já não tem mais o que fazer, né? O projetista já definiu como vai ser, já convenceu o cliente já aceitou, ele vai lá e plota, né? Na linguagem do desenho, plotar através de tubos de destilação, imprimir, né? No caso, imprimir ou enviar um arquivo, o que for, justamente para o pessoal já saber como se executa. Então, é importante esclarecer que, dependendo do tipo de desenho elaborado, haverá maior ou menor riqueza de detalhes daquilo que se deseja representar, porém, todos os desenhos necessitam de unidades de medidas que são, né, que são de conhecimentos extremamente importantes para esse tipo de ciência. São os materiais, né? Eles interferem na qualidade do desenho. Então, é sempre conveniente utilizar materiais de melhor qualidade, resistência e maior durabilidade. Então, aqui ele vai trazer os principais materiais, né? Então, nós temos lapiseira, borracha. Um exemplo, que geralmente quando vai trabalhar com desenho à mão, você vai de 3 a 4 lapiseiras, né? Você precisa de uma 03, uma 05, uma 07, uma 09, justamente para diferenciar os traços que você está fazendo no seu desenho. E aí você tem que trazer uma borracha também diferente, porque muitas vezes a borracha normal ela mancha, né? E se manchar o desenho já foi, né? Você tem que basicamente fazer outro, ou muitas vezes a borracha é áspera e rasga o papel, que o papel também não não tem grande resistência assim, então ele pode acabar rasgando o papel. Então, você tem que ter lapiseira, tem que ter a borracha adequada, conjunto de esquadro, né, para os ângulos e tudo mais. É muito importante tê-lo, escalímetro, compasso, e assim vai. Então, por que que faz tanta diferenciação, igual eu disse, 4 tipos de lapiseiras? Então, aqui, ó, os traços diferenciam-se no desenho para representar situações também que são diferentes, ó. Uma linha contínua larga, como eu mostrei para vocês lá no CAD, né? Às vezes tem uma linha mais larga, mais espessa, é uma parede de alvenaria. Você tem uma linha contínua estreita, né? Se fosse um papel a mais larga lá, um grafite HB 07, são contornos visíveis e arestas visíveis. Já pega uma mais fina, né? Uma piseira mais fina, um grafite H05. E aí você vem, por exemplo, no meu desenho lá que eu mostrei, tem as divisórias, né? Então ela tem uma linha mais estreita. E no papel da mesma forma, justamente para identificar que não é a mesma coisa. Ou, vamos dizer, eu acho que não é tão comum a gente fazer a planta baixa do começo, né? A gente geralmente recebe ela pronta e executa o projeto em cima. Mas se caso seja necessário, né? Muitas vezes você vai fazer a medição e o cliente não tem essa planta para você diferenciar, né? Os tipos de divisória que tem. Se realmente é um compensado, né? Um drywall, se é alvenaria e tudo mais. Que tipo de linha, né? Estreita a mão livre. Aí tem indicação também do grafite e o emprego dela. Abaixo tem a contínua estreita em zigue-zague. Temos tracejada larga, tracejada curta. Aí já para contornos não visíveis, né? Arestas não visíveis. E aí vai mudando também a largura de acordo com a forma que você executa. Se for algo em alvenaria, algo mais robusto, então você usa a contínua larga e deixa a curta para divisórias e similares. Temos o traço e ponta estreita, temos o traço e ponta estreita larga nas extremidades e na mudança de direção. Temos o traço e ponto largo e temos o traço 2 pontos estreito. Um elemento também que a gente falou, né, anteriormente, do tipo
de grafite, né, para fazer o desenho. E os desenhos geralmente são feitos à mão justamente pela possibilidade de erro. Você tem a chance de ir lá apagar e fazer de novo, quando à mão. Se for num software, acaba sendo mais simples que você usa os teclas, né, do teclado para comandar o software. Então, o escalímetro é uma régua em forma triangular, com 6 faces, permitindo a graduação em 6 escalas diferentes, sendo as mais comuns, né? 1 para 20, 1 para 25. Então, a planta baixa, né, tem essas escalas. O que essa escala representa? Por exemplo, 1 para 20, que a cada 1 centímetro que você medir no papel equivale a 20 centímetros na vida real. Então, o primeiro número, né, antes dos 2 pontos, é a quantidade de alguma coisa, né, uma unidade de medida, seja o que for. Essa quantidade, se for no desenho, né, pode ser metro, que você mediu no desenho, é o que fica do lado esquerdo. Então, 1 metro, e do lado direito é o que representa no real. Então, a planta baixa, ela acaba trabalhando com a redução, né, do real. Você tem um real ali, exemplo da biblioteca, 10 por 12, né, que a gente viu na SAP lá. Na SAP 2, 10 por 12. Imagina você ter que fazer um desenho igual ao real, né? Com 10 por 12. Então você teria que nem a zero caberia, né? Você teria um desenho do tamanho da casa. Então isso é inviável. Por isso utiliza-se redução e por isso geralmente é o número 1 do lado esquerdo, que é a medição no desenho, e do lado direito o que ela representa na real, a sua proporcionalidade. Então, aqui, ó, escala 1 por 50, cada centímetro no desenho representa 50 centímetros na dimensão real do projeto. Então, isso serve para todas as escalas, obedecendo às suas relações. Em relação ao seu posicionamento sobre E simbologias de desenho, né, que são importantes. Então, os desenhos foram inicialmente executados de forma artística, de montagem, representados como forma de expressar ideias e através da criatividade da visão desenhista sobre as coisas ou fatos. Mesmo não existindo preocupação com a exatidão das medidas e escalas comparativas, essa modalidade de desenho teve e ainda tem grande importância, principalmente para a história da superfície humana. Então, foi desenho artístico que possibilitou a reconstrução da história dos povos antigos, como visto em cavernas da pré-história, assim vai contando um pouco da história. Então, vamos falar aqui das simbologias, né, desses desenhos. Então, um desenho aqui, ó, não projetivo, é um desenho sem escala, esquemático, resultante de gráfico, dígrafos, esquemas, fluxogramas, organogramas, no qual o principal objetivo é transmitir o funcionamento de algo, uma ideia de como se utiliza algo. Exemplo, a gente tem o diagrama elétrico, né? Ou outros, então ele já é mais dessa forma. Então, não projetivo, porque ele vem para trazer essa informação e não se atém aos fatos reais. Por exemplo, a questão da tubulação. Então, às vezes não tem esse comprimento, uma não é tão próxima da outra, e assim vai. Então, muito mais para mostrar o esquema, né, e o processo que tem esse desenho não projetivo, né, do que o que está quente é a água, não é? de outra forma. Tem um áudio aberto, Felipe, deixa eu ver. Você está conseguindo ouvir o Etienne? Ele também está. Porque pode ser que esteja pegando um pouquinho do retorno dos meus colegas, que aqui tem mais tutores dando aula. Me disse aí isso. E o F1 é justamente o plano de referência. Talvez seja um pouquinho disso. Não sei se está chegando a atrapalhar vocês, vocês estão ouvindo bem. Então, o que isso significa, né? Essa superfície aqui, que é a superfície Tá me ouvindo legal, Felipe? Você me dá um feedback aí, fazendo um favor? De boa, beleza. Então vai ter um pouquinho de ruído aí, infelizmente, pela proximidade com os demais. Mas aqui é muito mais, esse desenho aqui é muito mais ligado a... Etienne. Eu não sei se... Acho que ele não está conseguindo falar não, mas de qualquer forma, Etienne, vou colocar você no mudo 1 minuto, tá bom? Aí passando aqui, ó. Aí vê os outros colegas estão conseguindo ouvir. Então aqui é muito mais o diagrama, o fluxograma, tudo mais, que é o não projetivo, porque ele não respeita as medidas. É muito mais a ideia de trazer, né, essa informação de leitura, de esquema, de montagem e tudo mais. E o desenho projetivo, né,
no qual se trabalha com escala, medidas mais precisas, resultando em um projeto com uma ou mais vistas daquilo que está sendo projetado, né? Está representado. Então, é o projeto de como vai ficar pronto ou ser fabricado, a representação fiel do produto ou objeto. Então, aqui é um desenho projetivo de uma planta baixa ali, que ele traz, né, o banheiro gigante ali, com uma área maior que 40 metros, piso frio e tudo mais, e aqui é a suíte. Então, eu não estou enxergando direito esse desenho do WCQ. Se a suíte na projeção está 18 é desse tamanho, o banheiro ali tem que ser bem menos que 18, não pode ser 40, a área dele. Então, você já tem, quando faz um desenho projetivo, uma planta baixa, você tem que se atentar a isso também. É de suma importância. E como são as construções geométricas desse desenho, né? Se elabora tanto em papel como feito por um meio de computador, necessita ter conhecimento sobre esse desenho linear geométrico. Então, portanto, né, algumas informações importantes serão auxiliar o seu aprendizado, iniciando com as principais construções geométricas elementares. Vale lembrar que muitas construções são feitas de modo automático, que é o CAD, né, que é Computer Aided Design, né, que é desenho assistido por computador. Então, tem as legendas do desenho, né? Então, letra A, B e C, segmento de reta traçado com apoio de régua. Letra M, representa o centro, né, da segmento da reta. Pontilhado, linhas auxiliares. Linhas contínuas, né, novo segmento traçado. Os números, né, representam a sequência do que é traçado com auxílio do compasso. Boa noite, Divaldo. Certo? E outro ponto são as folhas e pranchas, né, de desenho. E aqui é muito importante. Por quê? Porque entra em consideração isso aqui, a variação das folhas. Então, a gente é acostumado, vamos lá pegar um papel, não sei se aqui vocês vão chamar como chamex, né? Chamequinho e tudo mais, que é o papel A4, a folha convencional que a gente tem. Então, como que é feito esse dimensionamento das folhas de desenho, né? São todos da família A, vai do A0 ao A10. Então, A0 é a maior folha possível. Então, o A0 é maior, tem o A1. O A1 é metade do A0. Então, para você ter um A0, tem que ter duas folhas A1. E assim vai, o A1, né? Que é metade do A0, já é o dobro do A2. Então, o A2 é metade do A1, o A3 é metade do A2, o A4 é metade do A3, e assim segue. Então, para escolha do formato e dimensões de folha de papel a ser utilizada, deve-se analisar o tipo de desenho e projeto que o desenhista irá realizar. Vale lembrar que as folhas, né, de menores dimensões são mais fáceis de manusear, porém, se houver obrigação da utilização de escalas de redução para a representação das peças, pode ter erros por ser pequeno e levar a má interpretação dos detalhes. Entretanto, na escolha dos formatos maiores, o problema da clareza ficará solucionado, mas os custos de impressão, reprodução, desenho e dificuldade de manuseio também serão outros. Exemplo, vou fazer a planta baixa de uma casa aí grande. Então, como que eu faço? Né? Eu vou lá e represento com os detalhes necessários para o executor. Vou imprimir no A2, não fica legal. Vou ter que aumentar porque os detalhes que eu queria passar para o executor não ficou num tamanho bom. Você vai para o A1 e confere. E realmente ali melhorou, mas não está com a clareza que você quer. Então você vai subindo e coloca no A0, né? O A0 ficou legal, ficou bom. Então, quanto maior a folha, né, mais detalhes você consegue transmitir com um formato maior, facilitando a leitura. Só que folha A3, A2, A1, A0 já é mais difícil carregar também, mais difícil dobrar. O A4 em si, né, muitas vezes já dobra. É lá que a gente tem pastas e tudo mais, né, para isso. E o A4 é mais comum você encontrar uma pasta, né, no dia a dia. Mas tem isso, o menor, ele é mais barato. Só que infelizmente, né, você não consegue ter tanta riqueza de detalhe. E a maior tem riqueza de detalhe, só que é mais caro e mais difícil de manusear. E essa é a disposição delas. Então, ó, as folhas da série A. O A0 tem 841 por 1189 milímetros. O A1
vai repetir a menor medida do A0, ó, 841, e essa segunda, o 589, é igual a metade de 1189. É lógico que aqui daria 584,5, né? Mas ele não considera. Então fica 584 por 841, que é o A1. O A2 vai pegar a menor medida do A1, que é o 594, e pega a outra, né, que era o 841, e divide, né, por 2, fica 420. É sabido que teria que ser 420,5, mas por questão de redondamento e assim vai. Então ele pega a menor medida da folha de cima, né, que seria maior que ela, e a outra ele divide na metade. E aqui, né, a gente vê como se faz as dobras, né, do desenho, justamente para facilitar, né, no manuseio e facilitar também no armazenamento. Então, é muito comum, né? Vocês vão ver que na hora que a gente entrar em margens e legenda, que as margens esquerdas são maiores, justamente porque o desenho muitas vezes pode ser perfurado para entregar de forma apostilada, né? Com espiral e tudo mais, então ele tem uma margem maior ali na esquerda justamente para isso, para o pessoal não ter trabalho tão grande, né? Muitas vezes não perfurar uma área útil do desenho, por isso que ele tem essa margem esquerda maior. Então aqui ele traz, né, a forma como são dobrados esse desenho. É importante lá, o A3 em 3 dobras, o A2 tem 3 dobras como o A3 e uma a mais, né? Seriam 4 dobras. E o A1, então, tem 1, 2, 3, 4, 5 dobras, né? Justamente para facilitar no manuseio. E como que é feita a apresentação dessa folha, né? Tem a NBR, que é 15582, que trata das margens e legendas incluídas na folha da série A. Com relação às margens, né, existe um padrão a ser seguido. A margem esquerda deve ter 25, e as outras margens, se for nas folhas A4 e A3, devem ser de 7. Para a folha A0, A1, A2, as margens laterais, né, são mais distantes, que é de 10, e a outra mantém-se 25, que é a esquerda, justamente para facilitar, né, na hora de perfurar e de armazenar. Então, o que é essa legenda essas margens que eu estou falando? É isso aqui, ó. Ele vai ter o quadro, né? O quadro é o retângulo interno, que é a área útil do desenho. E o espaço, né, entre o tamanho total da folha e a área útil são as margens. As margens são justamente para evitar, né, esses transtornos. No A3 é 25, 77, no A4 também. Se você for com uma folha maior, é 25, 10, 10, 10, né? Tem uma margem maior. E deixa eu ver aqui, né? E temos a legenda também. Não sei se vocês repararam. Deixa eu ver quantos desenhos eu mostrei. Esse aqui tem as legendinhas aqui, ó. Esse aqui outro tem a legenda também. A legenda sempre vai estar do lado direito inferior do desenho. Já é conforme a norma, né? Então, também conhecido como selo, né? Ou a legenda, é o espaço destinado às informações do desenho. Regida pela norma 10086, né, deve constar as seguintes informações: o número, título, origem, data, escala do desenho, profissional responsável, conteúdo e qualquer informações que sejam necessárias. Deve estar sempre situada, né, no canto inferior direito da folha. Canto inferior direito. Não sei se eu falei certo para vocês, eu troquei a palavra, mas é canto inferior direito. Assim como está nos outros aqui, né? Isso aí está me vindo na memória agora que eu posso ter falado superior. Se eu falei, me perdoem, que é canto inferior direito, né? Tem nas imagens aí. E a altura dessa legenda varia, né? A largura é padronizada. Então, no A0, no A1, a largura é de 175 milímetros. No A2, A3 e A4, a largura será de 178. Então, qual que é a forma mais utilizada, né? No desenho técnico, que é o desenho arquitetônico, que é o desenho de planta baixa, que são as escalas de redução, que a gente pega algo muito grande e reduz para ele caber numa folha de papel. E temos os desenhos mecânicos, né? Como exemplo, vou desenhar o nípel, né, do meu sistema. Se eu quiser fazer um nípel, eu tenho a chance de fazer ele na escala natural, que é 1 para 1, só que muitas vezes pode ficar pequeno, né? Fica difícil de eu passar no meu desenho o passo da rosca, né?
Eu quero dar uma ênfase, posso fazer uma escala de ampliação, que é o desenho ficar maior do que o real. Então, se a gente tinha, por exemplo, escala de 1 para 50, 1 para 100, a gente começa a ter escala de 2 para 1, escala de 5 para 1, e assim vai. Um desenho vertical horizontal, acima ou no lado esquerdo da legenda, deve ser reservado para outras informações, que pode ser convenções específicas, tabelas ou notas sobre o desenho. A escolha desse espaço fica a preferência. Então, se for um A3, é legal a gente usar o layout da folha no paisagem, né? Que a gente acaba tendo uma área útil muito maior. E se for um A4, já mais para desenho mecânico, a gente coloca ela no formato retrato, justamente para ter uma melhor área também. Então aqui, ó, o espaço para o desenho que é o útil, que é o que está dentro do quadro. Aqui vai ter o selo. E na largura do selo, né, subindo por toda a altura da folha, você tem um espaço para texto. Pode ser aqui, né, na margem direita, aqui está usando uma folha 1, né, de exemplo, ou no espaço de baixo, certo? É isso, pessoal. Eu não tenho um exemplo aqui de um projeto já pronto para plotar, né, com carimbo. O único que eu tenho, eu não vou conseguir disponibilizar para vocês aqui. Mas hoje, para nossa web, é isso. Ficou alguma dúvida por hora desse conceito de desenho? Não, não, doutor, tá tranquilo. Não? Então, eu vou pedir para vocês o seguinte: entrem aqui no conteúdo do curso. É sabido, né, que tem que se manter estudando. Entra aqui, ó, aproveita que tem tá sendo gravado, mas vou deixar para vocês. Aproveita que tem um boi aqui, ó. Acho que essa é uma das pouquíssimas, ou não é a única, que eu acho que tem outra, que o desenho tá em PDF, ó. Então aproveitem aí que disponibilizaram, né? Não é comum por questão de direito autoral. Esse aqui eu não sei por que tá, mas vocês conseguem fazer o download. Então aproveitem, né? E estudem isso aqui, essa matéria, justamente que vai ser importante. Na próxima eu já venho com um AutoCAD aberto para a gente ver um pouquinho. Se brincar, já faz a SAP 1 junto. Quem tiver AutoCAD aí, né? Eu sei que nem todo mundo vai ter, mas a gente vai fazendo aí no CAD, justamente para facilitar. Para quem tem e quem não tiver, já pega o Bizu no CAD e faz no papel também. Então, tem no site da Adobe lá para fazer o download. Para quem é estudante, né, só pegar um documento com Colorado, que eles liberam a versão free, né, a versão educacional, que vocês vão ter acesso também ao CAD. Tá bom? Particularidade aqui, marca 23. Então a gente chama de corrente de entrada. Combinado, senhores? Fechado. Então, pessoal, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida. Professor, Assim, Felipe? oi, tá lá na página lá da gente lá do curso, que tá em PDF. Tá lá na plataforma, no conteúdo do curso, exatamente. Na Aproveita. biblioteca, né? Não, vai estar no conteúdo do curso mesmo. Eu acho que eu abri aqui, perdão, então, eu abri, achei que eu estava compartilhando com vocês. E não estava, na verdade, né? Não. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, então. O conteúdo do curso está aqui, ó. Livro didático, clicou. Aqui é a mágica, ó. Então aproveitem aí, tá bom? Não conta para ninguém que eu contei para vocês. E aí a gente vem calculando. Certinho? Valeu, professor, valeu. Não, fechado. Senhores, então, agradeço aí. Sim, Matheus. Pode falar? Tá tudo tranquilo. Não, fechado. Se ninguém tiver na dúvida, eu vou encerrar nossa web aqui. Eu tenho um pouquinho de coisa para corrigir aí, que os envios foram postergados, né? Se eu não me engano, para a turma de vocês, ficou até o dia 26, extraoficialmente, né? Que oficialmente eu não conseguiria jogar, né, para frente, mas extraoficialmente metrologia ficou até o dia 26. Então, se alguém, né, não entregou, aproveita aí que tem essa brecha, tá liberado até hoje. Aproveita um tempinho aí para fazer a atividade, se alguém não fez lá atrás em metrologia. Tá bom? Qualquer coisa, eu tô aqui
na plataforma à disposição. Professor, só uma dúvida. Sim, Adriano? A respeito da outra matéria de metodologia, Aham. a recuperação ia ser de hoje. Vai estar aberta depois de Porque o que acontece? É a recuperação, né? Como a atividade está aberta até hoje, eu vou precisar corrigir, né, a atividade para vocês terem nota e saber se ficou de recuperação ou não. Quem não foi no momento presencial tem que alinhar com o Colorado para fazer o momento presencial, porque senão, né, senão vai ter que fazer tudo de novo. Então, como que funciona a recuperação? Se fez a atividade da plataforma e não fez somente o momento presencial, entra em contato com o Colorado, repõe e fazendo já passa. Se não fez atividade na plataforma, mas fez o momento presencial, aí aproveite o tempo aí, né, até o dia 26, que é hoje, e faça atividades. Agora, se não fez nenhum dos dois, aí entra na recuperação, e o processo de recuperação ele é mais enjoado, porque vai ter que marcar um momento presencial para você especial, e vai ter que fazer as atividades da plataforma, que muitas vezes são bem mais chatas. Por quê? E mais difíceis, né? Porque as que são propostas, a gente vem trabalhando durante todo o decorrer da UC. E essa da recuperação é algo diferente, né? Que não foi trabalhado. É pertinente ao assunto, mas não é uma atividade que você viu, né, durante o decorrer. Então, aconselho sempre evitem a recuperação. Se for por um momento presencial, entre em contato com como fala, com a escola, né, para remarcar o mais breve possível. Mas eu vou corrigir e aí já fica disponível, né? Chama aí quem tiver presente de recuperação para fazer a atividade. Libero ela, né? E aí vocês já têm acesso. Combinado, Adriano? beleza. Fechou, valeu, professor. Vocês podem. Ninguém mais tem alguma dúvida? Fica à vontade, a hora é agora. Não vai? Tranquilo. Vocês podem só bater uma foto e colar a foto. Sim, Elivaldo, com a mão levantada, fica à vontade, meu rei. A palavra é tua. Precisa copiar nada. Faz um teste aí pra mim. Sim, Aí vocês me mandando, eu já começo a corrigir. a gente tá falando, tá chegando bem baixinho para mim aqui. Pode falar de novo, vou aumentar aqui meu som. Professor, Sim, essas desenho técnico, nós praticamente começou a ser liberado ontem, né? aham. E parece que já tem uma atividade, né? Já começa a corrigir. Tem duas atividades e um fórum para ser feito. Duas atividades, né? Isso. E a gente tem que ter um programinha aqui específico, parece, para fazer. Você tem duas possibilidades: fazer manualmente ou fazer por meio de software de auxílio a desenho. Aí fica a seu critério. Na próxima eu vou trabalhar com CAD, né? Que é o mais fácil da gente acessar, porque a Autodesk libera, né, para estudante. Mas aí se tiver outro, pode usar também sem problema nenhum. Tá. Certinho? Certo? Então, fechado então. Alguém mais? Alguma dúvida? Feita que a hora é agora. Daqui a pouco você tá. Quem tá ali? Gente, com silêncio, né? Quando fica em silêncio assim, realmente é o consentimento, né, que o pessoal diz. Então, agradecer aos senhores pela presença, né? Mantenham-se estudando aí, né? Bons estudos aí para vocês. Vão lá na plataforma, leiam o livro, né? Já pegue ele enquanto está disponível. Façam a leitura. E aí na próxima a gente já vem trabalhando os conceitos e um pouco da prática de desenho, tá bom? Então mantenham-se estudando aí. Boa noite, fiquem com Deus e até a nossa próxima web. Valeu, professor. Com Deus também. Tchau, tchau. Valeu, professor. Boa noite pra você também. Boa noite. Valeu, com Deus. Tchau, tchau.